Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, leitura a partir do versículo de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podem sentar. Isaías, neste texto, relata-nos a visão que teve do Senhor e o seu chamamento para proclamar a mensagem de Deus. É algo forte, porque ele não vacila em declarar que o que ele passava a contar a partir desse momento era uma visão que ele havia tido. Foi algo sobrenatural. Não foi uma leitura que ele fez, não foi uma ideia que lhe veio. Ele está dizendo claramente: eu tive uma visão, eu tive uma experiência sobrenatural, algo fora do meu alcance, fora do meu controle. Alguns estudiosos dizem que ele estava no templo, ele estava no seu serviço. Na verdade, ele estava num estado de contemplação, porque a nação de Israel não ia bem. Algumas situações estavam presentes. Uma delas era a dor da perda do rei Uzias. O rei Uzias havia morrido recentemente. E o rei Uzias tinha sido um bom rei. Um rei temente a Deus. Um rei que procurou fazer a vontade de Deus. Um rei que, por isso mesmo, também foi bem-sucedido. Ele conseguiu restaurar as fronteiras de Israel e conseguiu conquistar novas terras. Ele construiu um exército poderosíssimo de mais de 300 mil homens, que por onde ia conquistava. Ele estabeleceu a melhor estrutura possível em todo o país. Ele estava indo muito bem. Mas no fim da vida ele se ensoberbeceu. No fim da vida, ele achou que era bastante poderoso o suficiente para também prestar sacrifícios no templo. Mas ele não podia fazer isso, porque essa não era uma atribuição dele. E ele foi confrontado pelos levitas, que disseram: você não pode fazer isso. E quando ele quis insistir em fazer, Deus interviu e naquele instante ele foi tomado por uma lepra. Apareceu um sinal de lepra na sua testa. E daí em diante, ele continuou no governo até o fim da sua vida, mas agora não mais no palácio, mas num lugar reservado, porque finalmente ele era leproso. Apesar desse grave tropeço na sua caminhada enquanto servo de Deus, enquanto rei de Israel, ele havia sido muito bem sucedido.
E naturalmente um rei vencedor, ninguém gostaria de perder. Inclusive porque um outro problema que começava a acontecer é que a Assíria estava se fortalecendo em seus exércitos e logo em seguida, um pouco mais adiante, ela acaba vindo sobre Israel e o povo percebia, meu Deus, e agora como é que vai ser? E ainda um terceiro problema gravíssimo é que a corrupção estava entrando muito forte em Israel. A situação do país não era boa. O povo estava confuso. E Isaías está no templo. E aí, ele tem uma visão. Essa visão de Deus já é uma manifestação de Deus de maneira direta, visível, em relação aos descaminhos por onde o povo de Israel começava a trilhar. Deus se aproximava para agir de maneira forte junto ao povo de Israel. E aí Deus vem e se apresenta assentado num trono. O Rei dos Reis, o poderoso Senhor do Universo, vem sobre esta nação. A visão que Isaías tem do rei assentado no trono e do clamor dos anjos incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, sinalizava que a glória era do rei. E a glória do rei era manifesta na santidade do rei. E aí Isaías conta para nós essa visão. Vejam só como ele fala. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele começa a descrever as abas de suas vestes enchiam o templo. Quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão de que ele não viu o Senhor, literalmente, face a face, até porque seria mortal. Mas ele diz, eu vi o Senhor sentado no trono, as abas de suas vestes. Eu estava impactado com aquela visão que estava tendo. E de repente eu percebi que não era só o Rei dos Reis sentado no trono. Havia anjos, serafins, eles estavam voando e eles estavam em lugares estratégicos. E eu fiquei contemplando aqueles serafins e daqui a pouco eu percebi que eles não estavam calados, eles estavam proclamando, eles estavam anunciando incessantemente uma mensagem. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu fui vendo que ali estava alguém que é perfeito, que não é santificado, é santo desde sempre, é todo poderoso desde sempre. E de repente, diante do fato da santidade de Deus, eu me dei conta da minha pecaminosidade. Eu caí em mim, que eu não poderia resistir tanta santidade por causa do meu pecado, e caí por terra. Caí por terra. Prostrei e clamei desesperadamente: estou perdido, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele não resistiu de pé. Ele não conseguiu assumir-se, porque pecador caiu, prostrou-se e, como que num desespero, começou a confessar o seu pecado. Oh, eu sou pecador. Oh, a minha língua é suja, a minha boca é suja. Que relato tremendo. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, mas, finalmente, qual era o problema de Isaías? Por que ele está dizendo que é um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios? O que é que ele anda falando? Na verdade, esta é uma forma de falar a respeito do pecado.
E é isso que Isaías está fazendo. Ele usa uma figura de linguagem para dizer: eu sou um homem de lábios impuros. Ele poderia dizer: eu sou um homem de olhos pervertidos, de mãos sujas, de pés errantes. Mas ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou pecador, eu sou miserável. Eu não sou digno de estar na presença daquele que é santo, santo, santo. Interessante esse drama, esse momento terrível da vida de Isaías, que é poderosamente confrontado com a sua pecaminosidade. Mas ele toma um curso, tem uma atitude feliz, porque ele abre a boca e começa a confessar os seus pecados. Começa a falar da sua miséria. Começa a falar dos seus caminhos errantes. Ele se dá conta, porque confrontado pela divindade, que a sua frequência no templo, que a sua posição de profeta, que a sua influência junto ao povo de Deus, talvez tenha empanado a sua vida, que tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas. Ele foi duramente confrontado, mas ele se deu conta e abriu a boca para confessar os seus pecados. A palavra de Deus diz que ele, próprio Deus, e quem declara isso de maneira muito explícita é Davi no Salmo 51, que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Diante da confissão, certamente o comando de Deus levou um dos serafins a voar até onde estavam as brasas, e ali ele tirou uma brasa e levou até Isaías e tocou os lábios de Isaías. Numa linguagem figurada que diz: eu sou um homem de lábios impuros. Então, a dinâmica natural é pegar uma brasa viva e purificar os lábios do pecador. Essa experiência de Isaías é vivida em tantas outras partes da Bíblia, por tantos homens e mulheres. E permitam-me dizer, especialmente no Novo Testamento, centenas, milhares. Porque, inclusive, João esclarece a respeito de qual é a caminhada que certamente ele fez e certamente ele conduziu tantos a fazerem. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquela brasa viva foi substituída pelo sangue derramado no Calvário, pelo Rei dos Reis, que nos substituiu a fim de que pudéssemos ser libertos da perdição e do peso do pecado. Quando eu olho para Isaías, nessa experiência tão profunda, eu me lembro de mim, eu me lembro de nós, que podemos estar fazendo uma carreira cristã e de repente, como que adormecermos e nos permitirmos pequeninas coisas, sabe? Que talvez a gente até pense, bom, mas isso aqui finalmente não vai afetar assim a minha relação com Deus. É algo tão insignificante, mas que vai se acumulando, sabe? E que a gente corre o risco de ir jogando para baixo do tapete, sabe? Até que tenhamos uma visão de Deus e sejamos confrontados com a nossa pecaminosidade. Corremos o risco. E eu falo disso porque eu não vejo
na igreja a alegria do primeiro amor. Eu não vejo na igreja o fogo do primeiro amor. Por onde vou, eu sinto saudades. Talvez você sinta saudade também. Daquele tempo que você tinha fome de ler a Bíblia, que você orava com tanta convicção que na sua concepção, e quando eu falo sua, eu estou falando de mim também, não havia outro caminho senão Deus responder aquela oração do jeito que a gente imaginava deveria ser. Sabe, aquela fome de chegar na igreja antes que alguém abrisse a porta, e de cantar com todo entusiasmo, e de abraçar o irmão, a alegria, a vibração, a sede de testemunhar, a sede de compartilhar, de conquistar outros para viver a experiência que se estava vivendo. Eu não vejo isso na igreja. Parece que a gente acomodou e parece que a gente se conformou com essa não vibração. A gente substituiu a plenitude por uma outra palavra, fanatismo. E eu não quero ser visto como fanático. E a gente foi caminhando por um caminho de trocar o tempo com Deus, abrindo espaço para outras coisas. Nós precisamos examinar o nosso coração. Nós precisamos pedir a Deus que abra o nosso entendimento. Nós precisamos nos avistar com o trono do Rei dos Reis para sermos jogados por terra, a fim de que confessemos os nossos pecados. Nós precisamos nos apropriar outra vez do poder contido em 1 de João 1,9 e que já recitamos aqui. Porque esse negócio de confessar pecado, eu lembro, muitos anos atrás, que a gente confessava pecado até na liturgia. Mas esta tem sido uma prática esquecida. Mas se confessarmos, você lembra o verso? Então você pode falar junto comigo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E 2 versículos antes, João diz assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A razão porque o anjo saiu de onde estava e pegou uma brasa e veio e tocou nos lábios de Isaías foi a confissão, o reconhecimento. Ele, prostrado, abriu a boca e declarou a sua pecaminosidade. E sabe o que acontece? Eu sei que você sabe. O que acontece quando a gente se dá conta de que foi perdoado? Eu imagino que você já viveu, não sei quantas vezes, viveu mesmo a experiência de se dar conta do pecado e se arrepender profundamente, amargamente, e ir para diante do Senhor e falar: Senhor, eu pequei, eu estou errado, eu tenho andado por caminhos errantes. Deus, por favor, me liberta deste vício, me liberta desta distorção. Eu não quero continuar nesta rota, porque eu sei que é rota de perdição. Por favor, me liberta. E nessa luta com Deus e conosco mesmo, no processo de reconhecimento e confissão, de repente a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai varrendo o nosso coração e a alegria é renovada dentro de nós. E aí a gente volta à vibração do primeiro amor. Você lembra quando você
viveu essa experiência, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador? Você lembra que não havia barreiras, que não havia impossíveis? É isso que precisa ser restaurado dentro de nós. É isso que aconteceu aqui, foi isso que aconteceu aqui com Isaías. Eu imagino que Isaías, quando ele foi tocado, quando ele ouviu a declaração, olha que declaração linda ele ouve. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É inevitável, quando nós somos perdoados, nós temos um cântico de gratidão nos nossos lábios. Nós nos regozijamos outra vez diante do Senhor. Eu imagino que isso aconteceu com Isaías. Eu imagino que ele falou, nossa, eu estou leve. Eu já não estou com medo de estar aqui, porque Ele me perdoou. Eu estou purificado. Que coisa boa, Deus, Tu és tão bom. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Eu imagino que Isaías começou a glorificar o nome do Senhor, começou a exaltar a Trindade, começou a falar a respeito dos atos poderosos de Deus na vida dele. E sabe, Jesus nos fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adorem de todo o coração, de maneira consciente, com declaração assumida. Em espírito e em verdade o Pai procura. E Isaías está lá exaltando o nome de Deus, e aí a Trindade se reúne, ou está reunida, e se aproxima para receber a adoração. A Trindade contempla o mover operado na vida de Isaías. A Trindade percebe que Isaías agora está livre. Vê porque foi ela própria, em seu ato soberano, quem perdoou. Foi a Trindade quem perdoou. E aí, enquanto Isaías adora, a Trindade conversa. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha que coisa maravilhosa! Isaías liberto. Precisamos alcançar a tantos outros. Quem é que nós vamos enviar? E Isaías lá na adoração, no louvor a Deus, e a Trindade conversando. E de repente Isaías ouve a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus enquanto louvava? Deus ministra na vida dos seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Espírito de Deus se avizinha de nós com poder e glória. Quando nós estamos no tempo de adoração e louvor, o Espírito de Deus traz em nós entendimento, ilumina, espanca as trevas da nossa vida. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento daí, porque é importante que nós estejamos atentos como adoradores do Deus vivo e não restringamos, não limitemos a nossa adoração a Deus em nossas reuniões. A adoração a Deus precisa ser constante, precisa ser contínua, porque Ele está também recebendo a nossa adoração enquanto vamos andando por aí. A Trindade Santa foi ouvida por Isaías. E aí é como que Isaías parasse assim e falasse, é Deus quem está falando, és tu, Senhor. Tu estás perguntando a quem enviarei, quem há de ir por nós. É isso que tu estás falando para mim. Tu estás falando a respeito daquilo que tu fizeste em mim agora mesmo, tirando o peso do pecado de sobre os meus ombros, tocando meus lábios, restaurando minha comunhão contigo. Tu vais fazer isso com outros. Tu queres alcançar a nação inteira. Tu queres alcançar os povos. O que é que tu queres, Senhor? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, ouvindo a pergunta de Deus, e percebendo que o que acontecera com ele haveria de acontecer com tantos outros,
ele abriu a boca para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós lemos o restante do capítulo, nós percebemos que Isaías vai ser mensageiro de uma notícia radicalmente contrária ao povo. Mas ele foi feito mensageiro de Deus quando se deu conta do seu pecado e confessou e consertou o seu andar com Deus. O que eu estou lhe dizendo, meu irmão, minha irmã, é que nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus se estivermos vivendo uma vida dupla, se estivermos vivendo uma vida deliberadamente pecaminosa. Se a nossa mente, o nosso coração já endureceu, já acostumou com a prática de determinadas coisas que entristecem o coração de Deus, aí nós não vamos ouvir a sua voz. Podemos ouvir pregações, podemos nos emocionar com as canções maravilhosas que podemos cantar na igreja, podemos até achar que alguma coisa especial está acontecendo, mas se nós não tivermos com as nossas vidas limpas no altar de Deus, nós não vamos ouvir a sua voz. E Isaías só conseguiu ouvir a convocação divina porque ele estava limpo, purificado pela brasa viva que havia tocado os seus lábios, da mesma maneira que nós podemos ter uma vida limpa e purificada no poder do sangue de Jesus. A reação de Isaías foi de entrega, foi de consagração. Sabe por quê? Porque não há como fazer outra coisa. Ele percebe a grandeza do ato de Deus na sua vida, que o coloca diante de uma perspectiva de eternidade com Deus, que o liberta, que o salva, que o cura, que o transforma. Que diante da palavra deste Deus poderoso, não há como resistir. A única alternativa que resta é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Da mesma forma que nós fomos libertos e remidos no sangue do Cordeiro. Da mesma forma que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, falando sobre o assunto e reportando em parte, em termos inclusive, em palavras, o que Deus havia dito para o povo de Israel: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro disse isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o texto segue dizendo: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. No entanto, andando por aí, eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo, diante da convocação: mas o meu projeto de vida é outro, Senhor. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser... Não, Deus não está perguntando qual é a profissão que você quer ser. Inclusive porque em qualquer dessas e tantas outras profissões, você pode servir ao Senhor de todo o coração, integralmente, aqui ou em qualquer lugar do mundo. E tantas vezes até essa habilidade, essa capacidade, essa profissão vai abrir portas para você ir a determinados lugares onde não poderia ir se não tivesse essa vocação. Eu tenho ouvido pais dizendo: não, meu filho não. E eu tenho ouvido notícias de que isso acontece literalmente. De jovens que falam: pai, eu estou sentindo uma vocação. Não, meu filho, para com isso. Você, olha, vai morrer de fome, vai ficar sofrendo, vai depender de esmola da igreja, vai depender... Não quero isso para a sua vida. Homens e mulheres, pais e mães,
empenhados em fazer do seu filho um excelente jogador de futebol, um artista, uma modelo. Sabe? Porque isso dá futuro. E então nós encontramos pessoas intimidadas pelos pais e que se deixam intimidar apesar de estar ouvindo a convocação de Deus. Eu tenho ouvido de homens e mulheres que dizem, mas a minha vida agora já está tão complicada, eu sou casado, tenho 5 filhos, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro para sustentar a casa, agora já estou idoso, agora já não tenho saúde. Sabe, essas desculpas todas, ditas ao Rei dos Reis, diante de uma convocação que faz. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Hoje nós cantamos canções maravilhosas aqui, você concorda? Amém? Bonitas, né? Verdadeiras também. E eu creio que nós cantamos essas músicas com vigor, com alegria e de coração para o Senhor. Foi assim que você cantou? Amém? Se nós fizemos isso de todo o coração, eu não tenho dúvida de que Deus está aqui. A Trindade Santa está neste lugar. Amém? Nós somos templo da sua habitação. Amém, irmãos? Deus está aqui, neste lugar. E Ele recebeu as nossas canções, os nossos louvores, a nossa adoração que prestamos, porque reconhecemos que Ele é digno. Mas nós também ouvimos dos campos brancos para a ceifa. Ao longo dessa conferência, quantas informações a respeito da necessidade do Evangelho chegar aos indígenas, aos quilombolas, aos ribeirinhos, às tribos urbanas, às nações. E nesta noite, a Trindade continua perguntando, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ainda hoje, há necessidade de ir aos campos falar a respeito deste amor. E a Trindade clama. E o Espírito fala. Se alguém tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Você é a igreja? Você pode dizer, eu sou a igreja. Ele pergunta à sua igreja nesta noite, a quem enviarei e quem há de ir por nós? A resposta de Isaías foi, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu falei para vocês a respeito de tantas outras respostas que andam dando por aí. Mas qual é a sua resposta? Não, agora nós não vamos ficar pensando em Isaías, nem nos outros que dão respostas diferentes da de Isaías. Agora nós precisamos pensar, agora cada um de nós precisa pensar na sua própria resposta. Vamos orar?